Boa noite a todos. Vamos iniciar as homenagens ao Dr. Edson Aires Lanes. Tá? Teremos um minuto de silêncio. Tá? Fizemos um mosaico. Tá? Temos um mosaico que vai ser apresentado, depois um minuto de silêncio, e um professor de violoncelo vai ministrar uma música. E depois seguiremos as falas dos coordenadores, tá, da atual gestão e das gestões anteriores. Em seguida, convidaremos os coordenadores e presidentes de outras sociedades para participarem e os membros do Círculo Psicanalítico como um todo. Tá? Muito obrigado. Também li um texto que improvisar nessas horas é sempre muito difícil. Não tive Edson Lanes como amigo. Essa sorte coube a várias pessoas aqui, não a mim.
No entanto, me lembro da sua presença, da sua voz, da sua maneira de falar, de sua risada quente e macia. Lembro do jeito que entonava as palavras. As palavras adquiriam outra densidade. Não encontraremos mais essa presença em nosso espaço da casa. Sua voz tão marcante não mais ressoará em nossas salas. No entanto, ficará em mim, e creio que em todos nós, a lembrança viva e presente de Edson Nunes. Doutora Sueli. Boa noite, gente. As últimas vezes que falei no telefone com Edson, ele me pedia para relatar tudo o que estava acontecendo no círculo. E eu sempre contava sobre as palestras. Ele escutava e, de vez em quando, dizia alguma coisa. Mas eu percebia nele uma preocupação com o futuro do círculo, com os novos analistas e alunos. Então, o meu texto é dirigido àqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto o Edson, ou sequer de conhecê-lo. E também a oportunidade de conhecer, através de momentos da história dele, mais um pouco sobre o nosso CPRJ. Porque, com certeza, Edson foi e sempre será o melhor exemplo como psicanalista, pessoa e representante do círculo. Alguns anos atrás, nós perdemos uma colega, amiga, membro efetivo, e fomos ao enterro no cemitério israelita. Ela era judia. No velório, há sempre uma reza e depois quem desejar pode falar. Eu me sentei ao lado do Edson e disse a ele: Edson, você vai precisar falar. Em 50 anos de convivência ou mais, foi a única vez que vi o Edson ansioso. Todos os homens que entravam no recinto, ele me perguntava: este é o Rabino? E eu dizia: não, ainda não, Edson. Como o Rabino estava, de fato, muito atrasado, ele me perguntou sucessivas vezes: agora é o Rabino? E eu dizia: não. Até que, finalmente, o Rabino chegou e, após a reza, Edson levantou-se e ficou ao lado do caixão para falar. Ele iniciou dizendo: eu não gostaria de estar aqui. Não gostaria. Nunca mais eu esqueci desta frase dele. E hoje eu faço minhas as palavras dele e repito: eu não gostaria de estar aqui. Eu não gostaria de estar aqui para falar dele sem ele. Já que estamos também na vertente do judaísmo, me ocorre o Primo Levi, quando nos disse: é importante falar sempre, para não esquecer. Falar para lembrar. Neste sentido, me parece importante um rápido lembrete do currículo do Edson no círculo. É importante que os novos analistas e alunos o conheçam, mas também para nós, analistas maduros, para que possamos, neste momento, lembrarmos de mais referências sobre o legado que ele nos deixou e lembrarmos sempre.
O Círculo tem uma história um pouco longa nos seus primórdios, que pode ser encontrada no livro dos 50 anos, na biblioteca. Uma história com alguns meandros, com muitas mudanças nas suas ligações. E ainda bem, porque sabemos que foram mudanças para melhor. 2 foram os fundadores do Círculo, Edson Lanes e Henrique Baez, nosso amigo, que está muito bem. No entanto, 8 pessoas assinaram a ata de fundação, dentre elas Catarina Kemper, falecida em 1978, e Carlos Lanes, que está entre nós e que acabou sendo reconhecido como mais um fundador de coração. Um dado importante: o primeiro presidente do Círculo faleceu pouco tempo depois que assumiu o cargo. E eu nunca soube a respeito dele, até que sua filha, psicanalista da Sociedade Brasileira do Rio Grande do Sul, num encontro da sociedade, num encontro de um congresso, me perguntou: você é do Círculo? Porque meu pai foi presidente. E eu me surpreendi, porque estou no Círculo desde a fundação e não sabia ou não lembrava bem esta história. Edson assumiu como presidente até que decidiu, por causa de sua humildade, trocar a nomenclatura de presidente para coordenador geral. E assim estamos, diferentes das demais sociedades. Este é mais um dado da sua personalidade, a humildade, fator essencial dentre tantas qualidades essenciais para nós psicanalistas. Nos 50 anos de convivência quase que diária com Edson, eu o conheci bem. Uma pessoa tranquila, mas que também se zangava quando as coisas não saíam 100%. Ele não admitia nenhum tipo de erro, nem de português nos documentos. Muito menos erros éticos, de comportamento. Nos acostumamos à sua revisão sempre. Tudo passava por ele e ele sempre encontrava erros onde nós nem imaginávamos. Quase todos os dias, Edson vinha ao Círculo, nos seus intervalos, como quem vinha fazer aquela visita necessária de prazer e orgulho. Quando ele não vinha, telefonava, e nós esperávamos sempre esta ligação. Como disse o pastor no culto, telefone fixo sempre. Para terminar, eu trouxe um mini currículo do Edson, do Círculo. Tenham a certeza de que seja apenas um resumo, porque ele não faltava... Desculpa. Ele não faltava às assembleias e às palestras. Além de ter sido delegado da IFPS e do Movimento das Articulações. Então, a fundação do Círculo foi no dia 27/3/69. O Edson foi, entre coordenador geral e presidente, 9 vezes assumiu o cargo de liderança. 9 vezes. Tesoureiro, 1 vez. Secretário, 2 vezes. Comissão de ensino e formação permanente, 2 vezes. Para realmente finalizar, o Edson tinha uma frase quase que guardada para quando alguém perdia um ente querido. Ele dizia, abraçando a pessoa: depois da tristeza,
virá a saudade. Eu gostaria de dizer a ele o seguinte: Edson, eu sinto muita tristeza e muita saudade. Obrigado. A doutora Regina Celi, por favor. Boa a todos. E eu falo também em nome da Isabela, da Valéria, minhas parceiras na coordenação. É com muita emoção, dor, que me dirijo a vocês. Como todos sabem, o Edson foi uma pessoa maravilhosa e um psicanalista extremamente competente. Sua falta vai ser sentida por todos que o conheciam por muitos e muitos anos. Tenho certeza que sua ausência será insubstituível. Ele foi um dos fundadores do Círculo, presidente desta casa por várias gestões e idealizador de muitas de suas atividades. Extremamente dedicado ao CJ, participava ativamente do seu dia a dia desde o início da fundação, em 1969. Estamos muito tristes com a sua partida, mas com a certeza de que agora o Edson está no céu, olhando carinhosa e cuidadosamente para os que seus entes, seus amigos e esta casa que ajudou a construir seguirão. Fui coordenadora geral em 2018 e 2019, junto com as amigas Isabela Novello e Valéria Rodrigues, que dividiram comigo essa grande responsabilidade. No dia seguinte em que assumi a coordenação do Círculo, de manhã, Edson me ligou e disse: "Parabéns, como você está?" E eu respondi: "Muito preocupada com a missão de coordenar nossa casa, pela qual tenho muito carinho." Ao que ele retrucou, sorrindo: "Eu estou muito tranquilo." E sorriu outra vez: "Sei da dedicação de vocês, Circo." Edson dedicou grande parte de sua vida à análise e a esta instituição, adotando sempre em suas atitudes duas características marcantes que eu quero destacar: o afeto e a democracia. Percebíamos sua permanente preocupação de incluir todos os que dividiam esse espaço, as comissões integrantes da direção, os membros efetivos, os associados, os participantes e os funcionários. Em todos os momentos em que recorremos a ele, sua fala era acolhedora e destacava a importância de que todos tivessem voz, onde a ética e a democracia são soberanas. Valorizamos estes princípios e tentamos-los. Em nossa gestão, tivemos o privilégio de celebrar os 30 anos do Círculo, ocasião em que decidimos aproveitar para homenagear também o Edson e fazer uma festa comemorativa. Solicitamos, então, aos colegas frases e pensamentos de sua relação com o Círculo. Muitos colegas enviaram. Destaco aqui a frase do Edson:
E ele disse assim: como Pablo Neruda, confesso que vivi. Essa foi a frase dele. Edson ficou emocionado e muito feliz com a realização do evento. Em 2016, já tinha passado, eu, a Jo Gondá, a Maria de Fátima Amorim Junqueira, a Bezerra, a Isabela Novello e a Luciana César já fazíamos parte de um grupo de estudos clínicos que abraçou a ideia, levantou a Jo, de organizar um livro com todos os trabalhos, de artigos e textos do Edson. Fizemos uma pesquisa. O lançamento do livro, cujo título escolhido foi Gramática dos Afetos, que não podia deixar de ser, teve o prefácio do colega querido Jurandir Freire. Ocorreu esse lançamento em dezembro de 2016. Este evento nos deu muita alegria e também proporcionou grande emoção, Edson. A partir daí, o grupo passou a se denominar de Grupo Livro do Edson, até hoje. E, mais tarde, passaram a fazer parte de dois colegas, a Igona e a Valéria Rodrigues, que faz parte do grupo. Né? Até a Jo, você queria finalmente... Mas, Jo, está ouvindo? Jo? Estou ouvindo. Sim, estou ouvindo. Ontem você me falou alguma coisa em relação, quando a gente estava preparando o livro, nós tínhamos que fazer uma entrevista com ele, e lembrou de uma coisa que eu agora esqueci, mas eu achei interessante. Você lembra que você me falou? Posso contar se você quiser. É que nós queríamos fazer uma surpresa para o Edson. Então, nós fizemos tudo assim, sem que ele soubesse. O problema é que, quando a gente chegou na editora, o editor disse, mas são artigos dele, ele vai ter que assinar. E aí nós tentávamos marcar com ele, dizendo que íamos fazer uma entrevista, mas como ele não gostava tanto de evidência, quer dizer, sendo entrevista com ele nunca aceitava. Regina teve que dizer que tinha um problema no círculo, que ela queria a ajuda dele, e aí nós conseguimos marcar dessa forma. E aí entramos todas e fizemos a surpresa. Né? Quando ele abriu a porta, né? Isso. Fala, Jô. É porque nesse ano ele me ligou no Natal e ele disse que tinha sido um dos melhores anos da vida dele. Isso foi em 2016. Que bom, né, Ju? Eu sei que quando ele abriu a porta, né, Ju, eu entrei e logo atrás estavam todas e ficamos lá fazendo a entrevista com ele. Bem, finalmente, certas de que a lembrança do Edson permanecerá eternamente em nossos corações, mais uma vez agradecemos os nobres ensinamentos transmitidos por ele. Seria importante que cada um dos integrantes do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro assumisse o compromisso de dar o legado deixado pelo Edson, qual seja afeto e ética, bem como a diretriz democrática que, por sua influência, sempre perpassou a nossa instituição. Muito obrigada. Estamos convidando a doutora Maria da Graça Neves, por favor. Boa noite, eu não tinha a menor ideia que eu ia falar alguma coisa. Boa noite. Bom, eu não me lembro o período que eu fui coordenadora. Tentei agora puxar aqui. Fui coordenadora geral junto com a Rita McDowell e com a Denise Jabor, né? E confesso que
Também fiquei assustada no início. E aí vinha a voz do Edson, e a gente fala tanto da voz do Edson, né? Não era só a voz da corda vocal, não. Era a voz interna do Edson. Abraçava a gente, né? Eu acho que o Edson tinha um acreditar nas pessoas, acreditar no ser humano, apostar que você era capaz de fazer aquilo. Então, foi um grande aprendizado a minha convivência com o Edson, que eu chamava... Tinha uma brincadeira entre nós, porque eu chamava, às vezes, o doutor Edson, e ele aí dizia assim, como Grácia. E aí, um dia, eu estabeleci uma brincadeira com ele, que era doutor Edson / Edson, ficava mais fácil para mim. Então, era uma brincadeira. E no meu aniversário de 50 anos, o Edson me deu exatamente o livro do... Já se vão 22 anos. O Edson me deu exatamente o livro do Pablo Neruda, Confesso que Vivi. Acho que esse livro, né? Acho que esse livro tem uma marca no Edson, né? Eu só posso agradecer agradecer a vida de ter tido o Edson perto de mim, de ter aprendido tanto com ele, porque ele tinha muito a ensinar, ele tinha muito a transmitir, e sempre com muito carinho. Não que ele não fosse enérgico, ele era enérgico quando ele precisava ser, mas mesmo assim tinha uma delicadeza nessa energia, fosse comigo, fosse com Rita, ou com Denise, ou mesmo com as meninas da secretaria, com Luciana, com Ruth, com Rose. Enfim, Edson deixa muitas saudades, eu fico muito emocionada de falar nele, mas eu tenho que fazer uma confissão, né? Como ele mesmo falou. Então, Edson, eu confesso que você viveu. Muito obrigada. Obrigado, Graça. Queria chamar o doutor Silvio, por favor. Olha, eu não sou bom de discurso, né, de fala, mas a convivência com Edson foi desde o momento que eu entrei no Círculo. Ele foi um dos entrevistadores. E desde então, ficamos juntos, seguimos juntos. E tenho duas lembranças de junto a ele. Um no início, quando eu fui secretário do Círculo, né? E fui eu que admiti a Rose. A Rose trabalha aí, fui eu que admiti. Lembro bem dela no consultório, conversando comigo. E aí o Edson dizia, Silvio, vamos marcar uma reuniãozinha à noite. Eu dizia, Edson, eu fico tão cansado no consultório. Ele dizia, coisa leve, é pequena coisa, é uma coisinha de nada. Quando a gente chegava lá, ele tinha um livro, uma agenda, que tinha tanta folha dentro que 500 páginas viravam 1000. Aí ele ia tirando uma página de tal, então a gente saía de lá meia-noite e meia. O Edson era assim, era dedicado, era detalhista. Depois fundamos juntos um grupo de Winnicott que, enquanto ele pôde, que levou uns 20 anos, onde estava a Fátima, a Irene, e muitas pessoas que foram, a Valéria, não é? A Isabel. E o que caracterizava o grupo é isso tudo que vocês falavam do Edson. Democrático, igual, o tempo todo igual, embora ele coordenasse o grupo, ouvia, e brincávamos muitas vezes juntos. Eram momentos muito... Apesar de ser segunda-feira, às 9 horas da noite, depois do dia de trabalho, a gente saía alegre. E sempre o Edson chegava cedo, eu também chegava cedo, tenho esse hábito de chegar sempre antes da hora. Ele sentava e dizia assim, o que você achou daquela conferência? Ele dizia o que ele achava. Enfim, isso que o Edson dizia para as pessoas que perdiam alguém, e eu vou finalizar, lembro de um rabino
que falou na morte de um irmão da minha cunhada, um médico com 40 anos, teve um infarto fulminante, morreu. E os pais eram judeus do campo de concentração e perderam agora o filho também. E o Rabino disse uma coisa que me parece que a gente poderia repetir aqui. Ele dizia aos pais: nada do que eu disser a vocês vai poder mitigar a dor que eu sei que vocês estão sentindo. Mas há de chegar um momento onde essa dor há de se transformar numa doce lembrança. E como alguém disse atrás, estamos, a Sueli, eu acho, estamos caminhando da dor para uma lembrança que vai nos acompanhar enquanto a gente puder acompanhar a vida. Era isso. Belo, posso falar uma coisa? Pode. Será que alguém teve ideia na vida de juntar todos aqueles papeizinhos do Edson com aquela minúscula letra que ele tirava do bolso em todas as nossas assembleias e conseguia ler? Era assim, saía, não parecia uma coisa de mágico. Iam saindo aqueles papeizinhos. Doutora Graça, eu posso falar? Fala, Ruth. Eu fiz a mágica, digitei vários papéis daquele. Oh, que maravilha, Ruth! Agora tem uma grande verdade. As letrinhas são miúdas, porém são muito legíveis. Ai, Ruth, eu acho que ficou uma emoção para todo mundo, né? Consegui digitar todos os papeizinhos e era assim. Ele começava a escrever em cima, daqui a pouco ele estava escrevendo na lateral, mas eu conseguia digitar o texto por inteiro. Eu posso falar isso. Muito obrigado. Que obrigada, Ruth. Muito obrigada. Maravilha, Ruth. Maravilha, né, Fátima? Eu queria convidar a família do Dr. Edson, se desejarem falar. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a gente está indo para Florianópolis, voltando para Florianópolis. É Rogério Vanusa. E essas palavras aí são muito bonitas. A gente escutou um pouco, não deu para escutar muito, porque a gente está em trânsito, né? Mas esse negócio, eu tive a oportunidade agora de vir de Florianópolis para cá e ficar lá em casa arrumando as coisas do papai. E realmente eu encontrei vários bilhetinhos desses, com a letrinha pequenas. E realmente todas são legíveis, impressionantes. São pequenininhas, mas escreve às vezes pela lateral. Muitas coisas bonitas encontrei em casa. Ainda estão lá, né? Ainda muita coisa vai ficar lá. Às vezes, com o tempo, vai começar ainda a digerir tantas coisinhas que o papai deixou lá. Pai maravilhoso. Obrigado. Eu me lembrei agora de uma falta que, desde que ele ficou doente até agora, eu sinto muita falta, porque eu perguntava a ele sobre as palavras. Quando eu tinha dúvida de uma palavra, porque era assim, ele tinha um prazer e investigava toda a etimologia das palavras. E isso era assim, uma coisa que eu ficava assim, muito impressionada com essa capacidade dele. Então, se eu estava escrevendo um texto, uma palavra, ele ligava para ele, essa palavra, dizer mesmo, e ele aí vinha com a etimologia muito brilhante. Eu queria deixar isso. Alguém mais da família deseja falar? Sou o Roberto, filho do Edson. Queria agradecer aí as palavras que vocês tiveram aí, Regina, o Silvio, enfim, todo mundo falou muito bem do meu pai. Eu tive o prazer de conhecer vocês assim um pouco, né, em algumas atividades do Círculo que eu pude estar presente. E sempre vi o quanto que ele era querido, né, no Círculo.
meu tio também. Assim, só realmente agradecimento a vocês. Meu pai realmente adorava o círculo, era quase que a segunda casa dele, né? Era a nossa casa, né? O círculo e o consultório, né? Uma dedicação incrível, ele conseguia ter uma dedicação aos 3 locais, ele muito presente, né? E apesar desses horários tardes da noite, aí, como o Silvio falou, que ele ficava meia-noite e tal, a gente estava até acostumado, às vezes, ao pai chegar realmente tarde, mas a gente sabia que ele estava fazendo aquilo que ele mais gostava, né? Então, era sempre bom ver ele feliz, né? Com prazer de estar trabalhando, trabalhou até tarde, né? Até uma idade avançada. E eu acho que ele teve muito prazer na vida, né? Então, eu acho que parte desse prazer aí, eu acho que ele dedica ao círculo, né? Que foi uma coisa que ele pôde estar, né? Desde a fundação e participar ativamente aí de todas as atividades. Ele era um cara muito estudioso, né? E eu tenho certeza que vocês fizeram muito bem para ele, tá? Então, é mais ou menos um agradecimento aí a tudo que ele teve de bom de vocês, tá? Uma boa noite. Eu estou no trabalho, eu estou aqui de plantão, né? Eu estou aqui assim, não vou poder ficar até o final. Talvez eu não consiga terminar aqui a reunião até o fim, mas eu queria deixar essas palavras aí para todos vocês, tá? Uma boa noite aí. Com licença. Meu nome é Maria Roberta, eu sou a neta do Edson e eu gostaria de falar uma coisa. Eu queria falar que eu achei muito bonito tudo que eu ouvi aqui sobre meu avô nessa homenagem, que sim, ele era tudo isso que vocês falaram e muito mais. Eu vou ter ele de exemplo para minha vida inteira e que ele está vivo em todos os nossos corações e que a memória dele vai ficar para sempre. Eu espero que todos vocês possam, né, pensar nele e pensar com um sorriso e não com memória triste, assim com memórias felizes e pensando em tudo que ele já fez por todos nós e que ele possa descansar em paz. Carlos Lanes, ¿quer falar? ¿Puedo decir algunas palabras? Soy Juan Flores, de Chile, y vengo acá a estar presente en este momento en representación de IFPS, de la Federación Internacional, de la cual Edson fue un activo y comprometido participante en su desarrollo y en su presencia. Traigo también la solidaridad, el afecto y el saludo del Comité Ejecutivo de la Federación a los colegas brasileños por esta pérdida tan importante y tan fundamental. Para nosotros, como IFPS, como decía recién, no solamente contamos con el apoyo, la tarea y el rol preponderante que siempre Edson tuvo, sino yo también particularmente, en el vínculo que nos unió en estos últimos años y de cercanía, fue también una noticia tremendamente conmovedora su pérdida y el dolor, por lo tanto, que nos acontece. Quisiera señalar simplemente 2 elementos en eso, ¿no? Y recalcarlo en este momento. Primero, que una de las enseñanzas que podemos rescatar de Edson es cómo pudo vincular algo que muchas veces aparece separado, o distante, o incluso contradictorio, que es la relación entre el trabajo psicoanalítico y la presencia del afecto y la cercanía. Si hay algo que Edson nos mostró, pues justamente como estos elementos no son para nada contradictorios, sino que además necesarios para combinar el trabajo del psicoanálisis, el conocimiento, lo inconsciente, no se puede hacer solo de una perspectiva teorizante, sino a través del vínculo y la cercanía con el paciente. Eso lo vivió en su práctica y lo vivió también en su relación con los colegas. Y yo quisiera enfatizar justamente ese aspecto de la presencia y el rol que permanentemente lo vivimos, quienes conocimos a Edson, en su práctica cotidiana y en la forma de poder presentar también al psicoanálisis. Lo segundo
que tiene que ver con lo que decía originalmente, este rol o esta tarea que tuvo Edson de manera tan importante en construir, en desarrollar y fortalecer instituciones. Esto que parece hoy día tan complejo, porque formar una institución, sostener una institución, hoy día se fomenta especialmente en el psicoanálisis en el contexto de una pasión, es decir, de un deseo de poder vincularnos a otro, ¿no? Formar instituciones y sostener instituciones es cada día más difícil en un mundo que privilegia lo privado, que privilegia el acontecer individual y no fomenta la solidaridad y los vínculos colectivos. Una de las enseñanzas justamente de Edson fue la posibilidad y la tarea permanente en esto de poder congregarse unos con otros. Por eso que hoy día tenemos que entender que esta posibilidad de poder trabajar con otro a través de la institución, que es parte del legado que nos deja Edson, tiene que ver también, en cierto sentido, con una maniobra de resistencia. Y creo que el mejor homenaje que podemos hacer es justamente fortalecer los vínculos que nos congregan y nos unen a unos con otros. Porque en un mundo como el actual, un peligro siempre posible, ¿no es cierto?, sabemos, es un mundo que esté dominado cada vez más, como lo observamos, por el control de los cuerpos, por el disciplinaje de las tareas cotidianas, por la vigilancia del contacto. Frente a esto, escuchando justamente a Edson, nos urge hacer un gran esfuerzo, reforzar los vínculos con los otros y el lazo social, hacer de las redes solidarias los soportes para hacer frente a otro virus que también es tremendamente poderoso y permanente. Ese virus que afirma que la respuesta fundamental es refugiarse solo en la defensa individual y que intenta muchas veces construir como garantía de triunfo la noción de que cada cual se defienda como pueda, versus la posibilidad real del vínculo y el sostenimiento con otro. Yo creo que justamente el recuerdo de Edson nos debe inspirar en esa tarea, la del sostenimiento colectivo y la tarea conjunta entre todos. Muchas gracias por esta posibilidad de decir algunas palabras. O Dr. Carlos Lange deseja falar. Eu confesso que não tenho como falar, não tenho mesmo. Somos irmãos há muitos e muitos anos, desde o nascimento até agora. Então, nada tem a ver com instituição, com absolutamente nada. Só com o fato de sermos irmãos muito próximos um do outro, em vários sentidos. Só isso. Obrigada. É uma falta que não dá para descrever. Respeitamos o seu momento, Dr. Carlos. Sim. Eles respeitam o seu momento. Sim. Muito obrigado por estar presente. Fico grato. Posso dar uma palavra? Pode um ser. pouco intrometida, não sou do círculo, mas eu fiz análise com Edson há muitos anos. Então eu vou falar como analisando do Edson um pouquinho, né? Eu conheci o Edson na casa de Catarina Kemper. O Carlos talvez lembre da família Negreiros, que era muito junto da família Kemper, né? E estava Carlos, Hélio Pellegrino, uma turma, e ele começou a falar alguma coisa, né? E eu falei, esse vai ser meu analista. E anos depois, né, todos aqui estão falando da voz, todos falam da voz, né, esse objeto tão fundamental, né, e anos depois, uma vez ele ligou para a minha casa, porque depois que a minha análise terminou com ele, nós nos falávamos de vez em quando, nos víamos em festas, às vezes ele ia em alguma coisa que eu ia também, e aí eu passei a convidá-lo para eventos na minha casa, comemorações mesmo, enfim, ele sempre esteve presente, tá? E uma vez ele ligou e falou, Ângela, você sabe quem está falando? E eu quis falar,
que a voz dele era inesquecível, mas eu falei que era inevitável, né? Dr. Edson Lanes foi algo inevitável na minha vida, que vai estar sempre presente na minha vida como analista, né? E tem algo... em algum momento, né, eu falei para ele que eu gostaria de ser psicanalista, e logo aconteceu alguma coisa que eu cheguei no consultório e nós estávamos vestidos com as mesmas cores. E eu falei, estamos iguais. E ele disse, e por que não? Sabe? Com aquela voz. Então, eu senti ali essa autorização, né? E havia mais alguma coisa, assim, algo que ficou para mim, essa palavra, para a minha vida e para a minha vida de analista, que a gente estava falando de teoria em algum momento, e ele disse, mas nunca vamos nos esquecer do amor. E enquanto eu fiz supervisão com ele, a pergunta que ele fazia sempre era sobre a questão da transferência. Então, e eu sei que o Edson era um cultivador da transferência amorosa, né? Embora às vezes ele pudesse ser bastante duro, né? Mas, enfim, eu quero deixar um abraço para a família, alguns podem se lembrar de mim ou não, mas eu gostei muito da neta falando, da Maria Roberta, que nós não fiquemos tristes. Eu fiquei muito triste quando eu soube que ele estava indo embora, o Edson foi indo, né? Mas, vamos dizer, a sensação dessa vida plena ele deixou, e isso é muito bom. Um abraço para o Círculo, para todos vocês e para a família. Muito obrigado pela sua presença. A doutora Margarida, e depois o doutor Facundo, e aí está aberto para os que desejarem participar. Então, é assim, eu conheci o Edson Lanes e o Carlos antes de ser psicanalista. Conheci eles no Monte Líbano, jogando tênis com meu ex-marido. Mas eu vou falar do meu primeiro encontro com o Edson para fazer formação no CPRJ. Então, eu escrevi uma crônica que é esse tamanhinho aqui, para você não se assustar, que é o tamanho dos bilhetinhos que ele fazia. Então, o tamanho da minha fala vai ser igual a dele. Pequena crônica em homenagem ao Edson Lanes. Lembra? Era o início da década de 80. Fui até Miranda Valverde, seu consultório. Estava tensa, nervosa. Entrevista marcada com você para ser aceita na formação do CPRJ. Logo de imediato, me senti muito acolhida por você. Fez muitas perguntas de caráter pessoal, mas com a delicadeza que é sua. Lá pelas tantas pediu uma lembrança de infância. Mergulhei. Saí na cidade do México com meus 4 anos de idade. Havia uma festa de aniversário. Lá estavam Las Piñatas, grandes bonecos de papier-mâché. Com os olhos vendados, tínhamos que derrubá-los e, ao se romperem, deles caíam muitas prendas. Eu corria para pegar as que conseguisse e dividir com a minha irmã, que lá ficava parada diante da cena. Você, Edson, sorriu, aquele sorriso largo, e disse, a entrevista pode terminar aqui. Saí atordoada. Obrigada, Edson, por esta e por todas as outras. É isso. Eu escrevi domingo pensando nele e chorando. Bem, nós temos um convidado da Argentina e vamos tentar chamá-lo agora e depois vamos tentar de novo chamar a doutora Alba. Doutor Facundo. Muchas gracias por tener algunos segundos para una breve palabra. En todo caso, como hice en el chat, para traerles el saludo de la comisión directiva de FLAPSIP y de las delegadas y los delegados de FLAPSIP respecto de este homenaje que ustedes están realizando
y que indudablemente introduce la dimensión de una pérdida que es muy sensible, pero que también es cierto que el ejercicio de la memoria, y para esto las y los psicoanalistas sabemos de ello, y la posibilidad de hacer de la memoria palabra, es lo que permite también que aquellos que se nos han adelantado en el camino de la vida sigan también presentes y que sigan vivos de alguna manera en su legado. Algo de lo que decía Juan Flores también me parece que tiene mucho que ver con esto, con cómo nuestras instituciones, nuestros lazos, nuestros vínculos se sostienen justamente a partir de presencias que muchas veces van marcando nuestro camino y cuya memoria nos permite siempre revitalizar nuestra propia producción, nuestro pensamiento, nuestro compromiso y nuestros vínculos. En ese sentido, simplemente transmitirles de parte de toda la directiva actual de FLAPSIP nuestro acompañamiento, nuestro afecto, y hacemos votos y augurios para que el legado del Dr. Edson siga acompañando este tránsito que hacemos en nuestras vidas y en nuestras instituciones. Muchas gracias. Vocês deixam eu ler pequeno texto que existe no livro de 50 anos de circo? Leia. Com certeza. Que é a capa, a contracapa. Lá ao final do texto é um texto do Dr. Edson, que inclusive eu acho que cabe muito no momento que nós estamos vivendo hoje. Acredito que para alguns seria polêmico e para outros cairia como uma luva. Posso ler? Sim, Ruth. Sempre bem-vindo. Nossa marca institucional é a democracia. Procuramos entender que democracia não é só o direito de falar, mas também o compromisso de ouvir. Somos caminhantes de várias tribos que se encontram para falar do caminho. Nossa instituição é a praça de encontros. Essa casa de analistas não é templo religioso, nem instância fratricida. Afinal, não é em lugar qualquer que colocamos nosso sonho. Não se trata de apagar diferenças, mas de explicitá-las. Não queremos separar leituras, mas compará-las. Só bem conhecidas é que se tornam frutíferas para todos. É necessária a discussão plural, o confronto de ideias, o estímulo, a argumentação. Por isso, o círculo. Que lindo, Ruth. Muito lindo. Lindo, demais. Muito obrigada. Muito obrigada, emocionada. Parece que a senhora Miriam Lanes é que quer falar. Eu me equivoquei. Miriam Lanes. Não, eu sou sobrinha do tio Edson, claro. Eu tava mostrando uma foto que a minha irmã desencavou e a gente estava tentando descobrir quando foi. Deixa eu ver. Não sei se deu para todo mundo ver.
Acho que foi nos anos 70. Já papai, tio Edson e Raquel, minha irmã mais velha. E eles fizeram muita coisa juntos, muitas aventuras, e o tio Edson é muito querido. Eu só queria deixar essa imagem que apareceu hoje e trouxe tantas memórias daqueles tempos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem. Carlos, posso dar uma palavrinha? Sim, pode. Só de falar uma porção de coisa, mas todo mundo já falou tanto aí que não sobrou muito. Mas eu queria falar alguma coisa ainda assim. Em 98, quando eu entrei para o Círculo e comecei a fazer os cursos de formação, os cursos para formação, eu assisti uma mesa redonda, uma palestra em que o Dr. Edson estava coordenando. E tudo isso que todo mundo já falou, mas eu vou falar de novo, entende? Eu me senti totalmente acolhido, totalmente transferido com ele e com o Círculo também. Logo depois eu procurei e comecei a fazer uma supervisão lá na Miranda Valverde com ele, semanal, que durou alguns anos. E uma coisa que falaram da questão da humildade dele, e realmente era uma coisa que me chamava a atenção, porque eu querendo aprender tudo com ele, né, com toda aquela experiência dele, e ele curioso para também saber da minha experiência, que não chegava nem aos pés da dele, né, mas que ele queria saber detalhes e perguntar, e se interessando também pela minha experiência, que não era tão grande. Eu pude apreciar a paixão dele aí por várias coisas que já foram faladas aí, pela psicanálise, o Círculo, a Catarina Kemper, que ele falava muito, de vez em quando a família também. Bom, uma coisa que não foi falada aqui, mas que ele partilhava muito comigo, até porque eu também tinha essa paixão, era a paixão dele pelo Flamengo, que não aparecia muito, mas que logo também nos primeiros anos do Círculo tinha uma mesa, estava tendo uma jornada, e nessa tarde, acho que era um dia de encerramento da jornada, um domingo à tarde, estava tendo uma decisão de um campeonato, que eu não me lembro qual era, mas que o Flamengo decidia esse jogo. Ele estava presidindo a mesa, e o Jorge, que era um funcionário do Círculo, de vez em quando aparecia no fundo da sala, assim, e fazia uns gestos na direção dele. E depois, então, pelo Jorge e por ele também, eu fiquei sabendo que eram gestos para informá-lo do andamento do jogo, porque ele estava muito aflito para saber como é que estava transcorrendo aquilo ali. Então, o Dr. Edson era também um grande flamenguista, até de ir ao Maracanã também. A questão afetiva dele, depois nos afastamos, né, por contingências da vida, aí ficamos um bom tempo, nos falávamos eventualmente por telefone, e me surpreendeu há uns anos atrás, quando meu pai faleceu, ele soube através de uma amiga comum e ligou diversas vezes para minha casa, deixou recado, assim, que era o Edson, mas não dizia que Edson era, não deixava telefone nem nada, e finalmente me achou lá pela terceira vez que ele ligou para me dar um abraço carinhoso. Esse era o Dr. Edson, sempre tinha um espaço, um tempinho para o carinho, para o afeto, para a atenção. Eu me lembro que eu li um livro sobre a vida do Anísio Teixeira e um amigo relatavam que quando ele morreu, os amigos intelectuais estavam saindo do enterro, né, e um deles virou e falou assim: agora nós vamos ter que aprender a viver sem o Anísio. E eu me lembrei dessa frase, né, que agora, com a morte do Dr. Edson, eu fiquei pensando, o Círculo e nós vamos ter que aprender a viver sem o Dr. Edson. Eu queria dar um grande abraço à família e agradecer por tudo que ele fez. Vou pegar um gancho aí, eu também fiz supervisão com o Edson, e ele tinha uma fala, não era uma supervisão, ele falava que era uma sobrevisão. Eu gostava muito disso. Ele não colocava como se estivesse acima, era uma sobrevisão, né? Uma visão minha e dele juntos, né? Tive um percurso com ele, né, de
fazer o grupo de Winnicott de uns 20 anos, né, Silvio? Ficamos juntos. Trabalhei nas comissões com ele, com Sueli junto. E sempre esse afeto, esse acolhimento. Ele me chamava de menina. Aqueles papeizinhos, né, sempre presentes. E como a Sueli falou, quando ele precisava ser firme, ele cobrava mesmo e se colocava, né? Mas sempre com afeto por trás, né? Foi uma honra ter feito o livro junto com a Jo, Regina, Bertine, Luciana, estou esquecendo alguém. Isabela. É uma lembrança que vai ficar muito boa da gente ter proporcionado a ele tanta alegria. O Belo, tem aqui um retrato do Edson, que eu não sei se vocês vão conseguir ver. Dá para ver? Agora, com a esposa, dançando. Exato, isso foi nos meus 50 anos. Essa foto é linda, até se a família quiser, porque ele está completamente... É uma foto de enamoramento, Isso. Era o que eu chamaria a foto, entendeu? Ele olhando a Marilena e dançando lindamente. E se a família quiser, eu mando a foto para eles, porque é uma foto muito bonita, porque a gente tem o Edson dos papeizinhos, da generosidade, da amizade, da fraternidade, mas tem o Edson da Marilena. Esse Edson também existiu na vida da gente, né, Margarida, Alba, Ana, todo mundo sabe disso, né? Então, é uma foto que marca muito, né? Então, quando ele morreu, e Fátima, engraçado, né? Porque ele também me chamava de menina. Aí quando eu falava para ele assim, doutor Edson, ele dizia, doutor Edson não, aí eu dizia Edson, aí eu disse um dia para ele, Edson, doutor Edson, quando é que o senhor vai parar de me chamar de menina? O dia que você me parar de chamar de doutor Edson. Mas eu tinha uma dificuldade, uma coisa que ficava doutor Edson / Edson. Mas, enfim, Edson sem Marilena. Então, essa foto, no dia que eu soube da morte dele, e ele, quem falou isso foi esqueci, a que fez a análise com ele, porque o Edson foi generoso até na despedida dele, né? Ele foi se despedindo, né? Ele foi indo, e para a gente operar esse luto, sei lá de que maneira, né? Porque o círculo é o Edson para mim, então acho que para todos nós. Mas, assim, essa foto dele com a Marilena, que era o Edson da Marilena também, né? Era só isso. Se a família quiser, vocês me falam para eu poder mandar a foto, tá? O Roberto já botou o que é. Tá, Roberto, vou mandar, tá? Com maior alegria. Se você quiser, eu mando ampliar, talvez. Eu queria falar uma palavrinha também, porque eu fiquei muda hoje, eu fiquei muda, mas o Edson, eu acho que é uma maneira da gente tentar lidar com a ausência do Edson no circo, com a perda do Edson, é tentar lembrar assim, do abraço de acolhimento que vocês todos falaram, com que ele nos recebia a cada momento de participação e de chegada no circo. A minha relação com o Edson começou muito antes do circo, na SPAG, mas eu me lembro que quando eu me candidatei ao circo e que eu fui aceita, ele estava no portão para me receber com um grande abraço, ele sempre falava, menina, que bom você por aqui. Então, eu acho que as meninas do Edson são as analistas que ele ajudou a receber no círculo e que ele gostava de ver trabalhar e produzir, levando adiante aquela ideia inicial do grupinho da Dona Catarina que fundou o circo. Isso era muito importante para ele também. Então, as pessoas falaram que o Edson trabalhava até meia-noite, né? E era mesmo, né? Era tentando manter o círculo vivo. Eu diria que eu acho que a gente só vai poder fazer um luto pelo Edson cultivando e cuidando dos nossos encontros no circo como encontros de produção e de delicadeza.
Espero que a gente consiga. Falar 2 minutos. Até pegando um pouco de carona na Ângela, Edson foi um grande analista. Eu fiz muitas análises, né? Até muitos anos de vida, muitas análises, mas eu nunca encontrei essa capacidade de tato, essa capacidade de sentir com que ele tinha, né? Eu conversei com alguns ex-analisandos e todos, engraçado, eles dizem a mesma coisa, eu sentia que ele estava comigo. E era impressionante como é que ele era capaz de fazer isso tantas vezes por dia, diariamente, e cada pessoa tinha certeza que ela era única. Foi um analista assim que não sei se a gente encontra outro igual. Meu caro amigo, compreendo o seu tempo de permanência e momento de partir. Sempre falamos de e com o Winnicott, de sua presença viva. Você está vivo em sua ausência. A morte como sendo a última experiência de estar vivo. Estamos órfãos do tutor. Receberemos herança de uma história em vida e devida. Precisaremos caminhar em passos suaves, marcando o compasso do existir. Em nossos encontros, você foi a bússola, eu o aspirante desbravador nos meandros de uma sociedade psicanalítica. Diria você, pessoas são pessoas. Elas não sabem o que sabem em direção à vida e ao outro. Precisamos escutá-las com parcimônia e respeito e orientá-las para a amplificação do olhar. Sábio encontros presenciais foram vivenciados em e na estrada atual nos últimos anos. Você reaprendendo a caminhar e eu seguidor dos passos em busca do equilíbrio. Diria você, ninguém identifica sem viver cada etapa de uma jornada. É o ciclo natural. Nascemos, crescemos, morremos e transformamos-nos nesse momento do agora. Memórias, lembranças que não serão sequestradas na experiência do ser e por ser. Amigo, a despedida foi uma ida. Hoje é volta ao início. A dor do existir, a dor do viver e a vida do viver. Existimos, seguimos, obrigado, presente do amigo atemporal, Carlos Augusto Belo.